Bom, falar de evangelho é o melhor medicamento para a alma, né? Falar da grande promessa de redenção das almas. E hoje nós vamos entrar no coração do evangelho, nós vamos entrar nas bem-aventuranças. E a bem-aventurança escolhida hoje, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram. De qualquer forma que ela esteja redigida, essa bem-aventurança, ela vai falar de sofrimento. Então hoje nós vamos falar um pouco de sofrimento. Porque é necessária a dor? É necessário que a dor venha, mas não é necessário que se instale o sofrimento. A dor é necessidade natural na evolução. O sofrimento é dispensável. Tá? Esse é o princípio básico para os aflitos do mundo. Porque nós temos que considerar também que nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós não estamos aqui para fazer turismo. Aqui não é um parque de diversão, aqui é uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho, onde nós estamos internados por um longo prazo para promovermos a nossa redenção espiritual através do nosso próprio esforço guiado pelo livre-arbítrio. Então, nós estamos internados num hospital em regime de CTI, sem previsão de alta. Então, a gente não sabe quando que a gente realmente vai partir para outras esferas de vida, né, da pluralidade dos mundos habitados, como o Sr. Neste falou, né? Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Ninguém aqui tem um selo marcado, eu sou de tal planeta, eu sou da Terra, eu sou de Saturno, eu sou de Aldebaran, eu sou de Órion, eu sou disso, eu sou daquilo. Ninguém sabe de onde vem. Nós somos cidadãos do universo. E estamos temporariamente, por um bom tempo, não sabemos quando, alojados aqui na Terra, internados nesse grande colégio, nessa escola que vai nos educar e nesse hospital que vai curar os males da alma, que nós mesmos, pelo próprio livre-arbítrio, criamos para nós, dificuldades, criamos para nós. Então, quando você falou que a gente vai voltar aqui na Terra, vai voltar melhor, com certeza. E Emmanuel fala no livro Consolador que a disciplina antecede a espontaneidade do amor. A pergunta, não sei se é 183, é uma dessas aí. A disciplina antecede a espontaneidade do amor. Então, quando nós somos aflitos, estamos chorando, sofrendo, passando por alguma coisa, estamos em ritmo de disciplina, muitas vezes rígida, porque cada indivíduo responde na pauta da sua resistência psíquica. Deus não põe fardo pesado em ombros leves. Está tudo de acordo, como dizia seu Honório, está tudo certo no universo. Cada um carrega o peso que comporta, né, que suporta carregar. Nada mais além daquilo que ele necessita, daquilo que ele precisa. Nós temos somente duas coisas, aquilo que precisamos e aquilo que merecemos. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu fiz um trabalho grande, que eu não sabia que era menos tempo, né? Mas vamos tentar, pelo menos, falar um pouco sobre o assunto. Estamos vendo aqui a natureza. O mineral, o vegetal e o animal. Então, a dor se espraia sobre todos os cantos do planeta, do orbe, e todos os orbes semelhantes ao nosso. Não vamos dizer que a vida em Júpiter, ela é caracterizada pela dor, pelo sofrimento, pelas provações. É lógico que à medida que o mundo vai evoluindo, a dor vai diminuindo. Por quê? Porque o ser humano, o espírito, ele vai se conscientizando da necessidade de se tornar a cada dia melhor. E para quem é melhor, não há necessidade de tanta expiação, tantas provas, muitas delas dolorosas, como a gente está vendo agora nessa transição. Então, à medida que ele se sublima, o ambiente que ele estagia, né, onde ele se situa, também é um ambiente feliz. Então, nós vamos um dia conhecer felicidade plena? Sim, mas não nos moldes
da felicidade que a gente canta aqui na Terra, que busca incansavelmente aqui na Terra. A felicidade que nos aguarda, ela está além da nossa capacidade de compreensão. Está muito acima do que a gente entende por felicidade. Não é? Então, é preciso primeiro trabalhar interiormente para a gente merecer um espaço mais feliz, uma condição melhor de vida. Porque quando a vida se abranda por dentro, a gente evolui por dentro, o mundo lá fora evolui. A evolução não se dá a nível global, ela se dá a nível individual. Cada um dá o seu contributo, coloca a sua parcela ali, para que o conjunto se torne melhor. Tá? No mineral, no vegetal e no animal. Olha o cachorrinho que bonitinho, né? Dor de cabeça, dó. O mineral, a lapidação da pedra, esculpir o mármore, o martelo no ferro incandescente, o fundir no vidro. Lembrei nosso companheiro conterrâneo ali, né, das pedras de Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Eu tenho aquelas pedras lá em casa, eu tenho isso aí, cristais. Não pense que aquilo ali foi feito de uma maneira mágica, com varinha de condão. Não. Aquilo ali são princípios espirituais criados por Deus que estagiam no reino mineral e ali trabalham a força de atração, de coesão molecular. Essa é a nossa primeira lição, é o beabá da evolução. Pergunta para a pedra se dói. Eu cresci no meio de lapidação de pedras, fazendeiros, dono de lavras. Já assisti lapidar pedras. Pergunta para a pedra se ela sente quando ela é arrancada da terra, quando ela é cortada, fragmentada, jogada dentro de um ácido para limpar. Depois ela é cortada, abaulada nas pontas e passa num buril onde vai lapidando, lapidando, depois vem uma outra lixa para aplanar e uma outra para extrair o brilho. Pergunta para ela se isso é bom. É um sacrifício. Não vou dizer que aquilo dói, como dói um beliscão. Não vou dizer que dói, mas é uma experiência. É uma experiência para o crescimento. Então, ali se formam aqueles cristais de quartzo, de todas as cores que vocês pensarem, tem. Eu tenho rosa e tenho 2 brancos. Tem umas que são roxas, né? Vocês já viram? Ametista. Toda, parece uma igrejinha, uma gruta. E dentro dela está lá, né? Aquelas pontinhas brilhantes, maravilhosas. Então, é a experiência dolorosa do reino mineral, onde o princípio espiritual, que mais na frente será o arcanjo, porque Deus criou o princípio espiritual, nós fomos criados do princípio espiritual até a angelitude. Então, toda essa caminhada, esse longo percurso, tem que passar por todas essas experiências. Se aqui, na primeira, nós aprendemos a lei de atração molecular, o aprendizado aqui é outro. A passagem do mineral para o animal são as algas do fundo do mar. São as algas verdes. Aquele lodo que cresce no fundo do mar verdinho, aquelas algas é a transição de um reino para outro. Quando o princípio espiritual sai do reino mineral e começa a estagiar no vegetal. Aí ele vai experimentar sensação, já não é atração. Agora é a sensação, segundo o dever de casa. Tem uma plantinha, não sei se vocês conhecem, Marival conhece, eu sei. Ela chama sensitiva. Lá na fazenda do meu pai tinha muito dela. Aí eu chegava perto dela e falava, Maria, fecha a porta. Batia nela, ela fechava. Então aquilo ali é a sensação que ela sente do toque. Pergunta para ela se aquilo incomoda. Pergunta para o grão de feijão que está brotando se dói arrebentar a casca e eclodir para a vida em busca da luminosidade para promover a fotossíntese e a produção em abundância? Pergunta para ele e ele vai dizer, sim, é difícil. É o terceiro trabalho, né? Eclodir para a vida.
E interessante, se nós pensarmos sobre a questão da conservação, da lei de conservação, lá Kardec pergunta por que a natureza não produz o suficiente para o homem? Não vou contrariar Kardec, mas eu poderia dizer, por exemplo, a exemplo de uma coisa que eu sempre falo, você pega um grão de milho, um grão, e joga numa terra fértil. Chove, você molha, o grão desabrocha. Nasce um pé de milho, né? Daí a pouco vem as espigas. Vem 1, 2, 3, 4, 5. Você plantou 1 para 100. Vocês já contaram quantos grãos da espiga tem? Pois pega uma espiga de milho e conta, depois vocês me contam quanto que é, porque eu também nunca contei. A gente dá 1 grão à terra, à natureza, a natureza nos devolve milhares. Eu acredito que deve ter pelo menos uns 100 a uns 120 grãos na espiga. Está vendo como a terra é pródiga? Então ela não produz insuficientemente, não. Ela produz extremamente abundante. O homem é que não sabe valorizar isso, né? Então ali o feijão brota ali. Quando ele eclode, solta suas folhas, faz a fotossíntese, apresenta a floração e abotou os primeiros cachos da fava, né? Daquela fava, você abre a fava, pode contar ali, deve ter no mínimo 6, 7, 8 grãos. Informação aqui, uma espiga de milho pode ter entre 500 a 800 grãos. Tá vendo? A gente dá 1 para a terra, né? Então, vou botar. Meu pai na fazenda, ele plantava muito, ele gostava muito de plantação, né? Além de produzir cachaça, né? Fabricando de cachaça, tijolo, telha. Aí, e plantava muito. Então, na hora de... Aquela ferramenta, eu esqueci o nome dela, que bate assim, já com o grão ali dentro, o empregado, né? Os empregados lá ficavam batendo no chão. E eu ficava acompanhando e seguindo. Aí eu falei, tem 3. Ali você pôs só 2, põe mais 1, 3. Aí quando a gente via a colheita, era uma abundância de milho, era uma coisa impressionante. Que fartura! Então, é porque a gente não sabe realmente valorizar e aproveitar como deve ser. Então, germinar deve ser dolorido. Não no sentido de dor física, de uma experiência diferente que promove a planta, né? E a faz produzir abundância. O animal, a luta do animal. A luta do animal para sobreviver, para proteger suas crias. Os animais sacrificados para nutrir as necessidades dos homens, as cobaias de laboratório. O animal das 3 espécies, digamos assim, talvez seja o mais vitimado, né? Pela imperícia, pela crueldade, vamos dizer assim, humana às vezes, né? O castigo que eles muitas vezes sofrem do abandono, dos maus tratos e de tantas outras coisas que nem merece ser citado, né? Porque isso cansa a alma da gente. Então a gente tem que lembrar que eles são excelentes companheiros. Eu tenho uma companheirinha lá em casa. É difícil um que não tenha, né? Tem uma companheirinha lá e parece que entende a gente. Mas eles também sofrem. Hoje eu tive que andar o dia inteiro resolvendo problema na rua, deixei minha cachorrinha sozinha de 9 da manhã até 4 horas da tarde. Ela quase teve um infarto na hora que eu cheguei. Não é? Pois é. Então a gente não sabe valorizar às vezes esse sentimento, né, esse amor imenso que eles têm por nós. Então eles sofrem, é um sofrimento, a ausência da minha dona. A minha cuidadora não está, eu preciso dela. Então, os animais precisam do nosso zelo, porque são irmãos menores, não inferiores, eles são menores. Em termos evolutivos, eles são menores do que nós. E estão sob os nossos cuidados. Então, a gente precisa ter um pouco mais de carinho com eles. Aí, como a chave, o foco, né, o enfoque hoje é bem-aventurado os aflitos, nós vamos ver que o livre-arbítrio entrega ao homem a chave do céu ou do inferno, das luzes ou das trevas.
Esse é o livre-arbítrio. Deus criou o homem e destinou a ele a missão de povoar a terra, de cultivar a terra e se prover através do seu esforço, da sua vontade, do livre-arbítrio, do seu trabalho. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque tu és pó, e em pó hás de tornar. Isso está em Gênesis 3:19. Então, lá quando diz comerá o teu pão, não vamos entender naquele sentido restrito de pão de farinha apenas. O aprendizado, a comida, o sono, a veste, a escola, tudo isso é o pão. Então, tudo isso é conquistado, isso não cai do céu de graça. Isso tudo é conquistado pelo mérito da pessoa ou pelo esforço que ela empreende para obter aquelas coisas, para ter as provisões de que necessita na evolução. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, Deus falou assim, vocês vão ter que prover a vocês mesmos. Eu criei a natureza com todo o potencial para dar tudo a vocês necessário, nada supérfluo. Mas a gente corre atrás do supérfluo. É através da guerra pelo supérfluo que o mundo está nas condições que a gente está assistindo hoje. É a busca daquilo que não precisa, mas quer ter. Mas insiste e briga e luta e mata e morre por causa disso. Então, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, Deus não deu nada de graça. Ele nos deu toda a natureza, todas as condições no planeta, para que nós promovêssemos nosso próprio progresso sobre todos os âmbitos, não só na questão física, mas na questão moral e intelectual. Então, porque tu és pó, e em pó há de tornar. Interessante que Deus disse ali, homem, lá antes do Gênesis 3:19, fala assim, homens, tu és pó. Nós somos o pó da terra. Nós somos feitos de energia, de matéria. Nosso organismo físico, toda essa complexão orgânica que nós carregamos, ela é formada de energia que se transformou de molécula para células primárias, células secundárias. As células se agrupam, formam tecidos, os tecidos formam órgãos, e os órgãos formam juntos os aparelhos do corpo. O aparelho respiratório, o aparelho digestivo. Então, tudo é energia. O ar que se respira, a luz é energia. O som da minha voz é energia. A respiração é energia. A grama da terra é energia. Todo dia de manhã eu desço com a cachorrinha e sento lá no jardim com ela, tiro o sapato e ponho o pé na grama para captar a energia natural. Os espíritos elementais são expert nesse assunto. Eles produzem essa energia e os espíritos, nas reuniões de materialização, de tratamento espiritual, coletam essa energia da natureza, do sol, do ar, da terra, da água. Então, essas energias servem para tratamento espiritual, curas espirituais, materializações luminosas. Então, é extraordinário. A Terra tem tudo para nos dar o pão, para nos dar aquilo que nós precisamos. Então, como homens, nós somos matéria, mas nós estamos matéria, mas, na verdade, nós somos espíritos. Então, se perguntar, o que você é? Eu sou uma mulher. Você está mulher. Pergunta para você, o que você é? Eu sou um homem. Não, você está homem. Porque o espírito tem a polaridade masculina e feminina. Quando precisa encarnar como mulher para experiências digamos assim, na jornada feminina, encarna como mulher, numa polaridade. E depois pode encarnar em outra. Quantos de nós aqui já passamos por muitas dessas experiências, né? Então, a gente pode transitar de um âmbito para outro. Vai depender da necessidade do aprendizado, da evolução e do enriquecimento da cultura espiritual. Então, nós estamos na matéria.
Por isso, nós precisamos prover as nossas necessidades através do nosso próprio esforço, para que a gente cresça em espírito e em verdade, tá bom? Se quiserem perguntar, pode, viu? Só não pode pergunta difícil. A causa das aflições. Aí, muitas vezes, às vezes a gente vê pessoas falando assim, mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Né? A gente anda aí pela rua, por Belo Horizonte, aí, qualquer lugar, qualquer cidade, a gente caminha por aí e vê tanta coisa difícil, pessoas com perna amputada, né? Sem um braço, cega e tantas outras coisas. E às vezes a gente reclama de uma dorzinha que tem no pescoço, no joelho, no braço, não é mesmo? Então está todo mundo debaixo de provas, mas está carregando o peso que lhe compete carregar, que ele precisa e que ele fez por merecer. Nem um grama a mais, nem um grama a menos. Então, a causa das aflições, por que então que a pessoa está sofrendo? Porque uns parecem sofrer muito e outros parecem ter a vida tão tranquila, tão folgada? Eu mesmo conheço uma pessoa, ela casou, divorciou, casou de novo com uma pessoa maravilhosa, o marido faz tudo o que ela quer, o padrasto dela era muito rico, morava nos Estados Unidos, era médico lá, dono de um hospital, lá na Flórida, deixou uma fortuna, adotou ela como filha, casou com a mãe dela e adotou ela como filha, legítima. Então ela é herdeira da fortuna dele, além do filho legítimo dele que mora lá em Manhattan. Ele comprou uma ilha, ele mora nessa ilha. E ele tem um outro hospital, tem o hospital do pai dele e o hospital dele. Então são ou bilionários, não sei. Então essa pessoa recebeu uma fortuna incrível desse padrasto. Teve 2 filhos gêmeos com essa pessoa, mas não quer saber de casa, de serviço de casa, de filho, de marido. Semana que vem ela vai para o Japão passear. Já conhece quase todos os países do mundo. Aí alguém olha assim e fala, poxa, essa daí veio para fazer turismo, né? O turista. O turista, quem quiser ler aquele livro de Silveira Sampaio, A Vida que eu Vivo, lá fala o turista, a história do turista, né? O homem que na terra trabalhou feito um louco, depois que desencarnou ele falou assim, eu trabalhei bastante, agora eu vou passear. Então desencarnado ele entrava nos navios transatlânticos, nos aviões, ia conhecer o mundo inteiro. É um conto interessante de Silveira Sampaio. Então, ela mais ou menos como essa pessoa do conto, o turista, né? Porque não quer responsabilidade de espécie alguma. Aí a gente fica pensando, por que uns sofrem tanto, dormem nas calçadas, não tem o que comer, e outros têm tanto conforto, né? Vai perguntar para Deus. Por que Deus permite? Não sabemos, e nem podemos julgar, né, Marival? Porque cada um tem aquilo que precisa e aquilo que merece. Não sei se é mérito dela ou se é uma misericórdia imensa de Deus para uma pessoa que ainda não está pronta para passar o que outro que está dormindo na rua, catando recicláveis para sobreviver. Talvez não tenha força moral para suportar a dor. Pode ser isso. Porque Deus é Pai e é misericórdia. Vai falar. Diante da lei divina, né? Que a doutrina espírita nos fala tanto, que é a lei, nesse caso, lei de causa e efeito. Né? Nós sabemos que a vida é como plantar e colher. Isso. Quem planta bem, colhe bem. Quem planta mal, colhe mal. Isso mesmo. Então é isso aí, a causa das aflições está explicada por isso aí. Causas fundadas na vida passada, em um passado distante ou mais próximo, ou na vida presente. Quanta gente que está procurando o mal com as próprias mãos por aí, né? Está criando um novo enredo tão negativo para si próprio, para ter que expurgar numa vida lá na frente. Por isso que eu falo que a doutrina espírita é uma bênção, porque se
todo mundo no planeta soubesse o que nós espíritas sabíamos, acho que não teria tanta maldade, tanta crueldade por aí, não é? Sabendo da lei de causa e efeito. Mas aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. E aquele que conhece a lei e a derroga é punido por ela. Então, a punição vem de um passado onde nós descuidamos dos nossos deveres, infringimos a lei de Deus e, como Marival falou, nós somos responsáveis, eternamente responsáveis por aquilo que nós criamos. E Jesus ainda complementa o que você está falando. Conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Libertará. Da escravidão, né? Não é? Isso é... Do jugo do mal que está em nós mesmos. Hoje, se eu fosse falar alguma coisa, se eu tivesse competência para isso, eu diria que o melhor livro de aprendizado nosso ainda é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Né? Mahatma Gandhi falou que se houvesse um grande incêndio e se queimasse toda a literatura mundial e salvasse somente o Evangelho, nada se perderia. Está tudo lá. Lá está a nossa grande lição de vida. Então, se a pessoa está sofrendo, perder um braço, tem alguma razão de ser. Porque Deus é amor e misericórdia. Se uma pessoa teve um acidente e perdeu uma perna, nasceu cego, paralisia cerebral, lá no Caminhos para Jesus, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, tinha alguns pacientes lá, tinham 3 irmãos com paralisia cerebral. Aí eu falei com o rapaz, logo no início, quando eu comecei a frequentar lá, né? Eu falei com o rapaz, nossa, 3 filhos da mesma família com paralisia cerebral? Falou assim, o pai conseguiu colocar os 3 aqui, porque a mãe morreu no parto do último, que também tem paralisia cerebral. Eu falei, então são 4? São 4. Cadê o outro? O outro pai arranjou uma cuidadora para tomar conta, porque ele não dava conta de tomar conta de 4. Vai buscar a causa remota disso, que repousa lá no passado delituoso, no passado complicado, em que aquela criatura concorreu para que aqueles filhos nascessem daquela maneira. É um resgate coletivo, é um resgate em família. É doloroso, é triste ver isso. Né? Era muito triste, eu ia sempre lá, né, visitar os meninos e me apeguei muito àqueles 3 irmãos. É muito triste, mas busca no passado, vasculha o passado, faz uma regressão de memória e aí nós vamos encontrar a causa. E as causas geradas na vida presente. Pois não, querida? Na correção, só ficar uma observação que aí serve para todo mundo entender. O Gandhi fala especificamente do Sermão da Montanha. Fica em Mateus. E é muita gente que é cristã no planeta. Especificamente o Sermão da Montanha, foi mesmo? Especificamente pelo Sermão da Montanha, porque o Evangelho é muito grande. É. Então, às vezes a pessoa não vê por causa disso. Porque como é que fala, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aquilo ali é o coração que pulsa dentro da Bíblia, né? É a alma da Bíblia. Então, ele disse isso mesmo. A causa gerada na vida presente, nós podemos, nesse momento, interferir e modificar o quadro para melhor ou continuar na pior, se quiser. É a opção nossa. Então, onde que o livre-arbítrio interfere? No primeiro ou no segundo? No segundo. Não é? Eu estou sendo induzido a fazer alguma coisa de errado. Mas o meu livre-arbítrio me corrige e me põe no meu devido lugar e eu obedeço, né? Agora, se eu sou fiel e obediente aos impulsos do homem velho que repousa na minha alma, então aí eu tenho a grande chance de cair, de entrar em queda moral. Então, aqui eu posso interferir, lá em cima não. Porque quem planta milho vai colher milho. Ninguém vai plantar abacaxi esperando colher melancia. Não existe isso na lei. Cada um responde na pauta daquilo que ele precisa e que ele merece, tá? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
A imprevidência, a incontinência dos desejos, orgulho, vaidade, invigilância, disputa, ambição, excessos, precipitação, descontrole das emoções, indisciplina. Tudo isso aí faz parte daquele acervo imenso dos nossos vícios morais. Vícios cristalizados no passado é uma teia, uma rede tecida, amarrada. É como uma teia, uma tela tecida e amarrada, fio a fio. A grande rede das nossas imperfeições, que a gente vai experimentando de vida em vida e vai condicionando aquilo que elas passam a ser dominantes no presente com a força do passado. Então elas vêm de trás com aquela força, aquele ímpeto e nos domina e nos escraviza. Por isso que Marival lembrou. Mateus 8, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, não é? Então, para nós libertarmos dessa teia que nos aprisiona ainda a mundos inferiores, nós precisamos agir de maneira a lutar contra essas dificuldades. Ali são poucas. Se a gente for escrever todas as dificuldades que nós temos, o quadro não caberia, né? Então, nós somos tentados pelas nossas fraquezas, que infelizmente ainda tem força de domínio sobre nós. O livre-arbítrio entrega ao homem a chave do céu ou do inferno, das luzes ou das trevas, como nós falamos, né? A dor que me machuca é a mesma que me ensina. Eu tenho pensado muito ultimamente, depois que a gente faz 15 anos, assim que nem eu, né? A gente começa a aparecer uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma coisinha aqui. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é difícil ter que encarar tudo isso, né? Mas a dor, ela é a nossa mestra, ela é a nossa educadora, a modeladora, com aqueles dedos macios que vai modelando as formas, nossa forma de pensar, de viver, de agir e de ser. Nós viemos para isso, para um aperfeiçoamento moral na Terra. Então a dor faz parte desse cardápio desse banquete de evolução, vamos dizer assim, né? Então a dor machuca, é a mesma que ensina. Aliás, se nós formos pensar muito, a gente vai pensar o seguinte, que a dor é melhor do que o prazer. Por quê? Em termos de ensinamento, a dor é melhor. Ela modela o caráter, ela nos disciplina, ela nos moraliza, ela nos auxilia no crescimento espiritual. O prazer nem sempre. Às vezes o prazer nos arrasta para os vícios que nós já temos cristalizados, nos arquivos mentais, nos escaninhos mentais, e que já são dominantes. São dominantes, é o passado gritando mais alto do que o presente. Aí estabelece a luta entre o homem velho e o homem novo. Quando fala, lá em Mateus 10, 32, parece, lá fala, e o filho estará contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Não é briga dentro de casa, não. Dentro de casa tem que ter união. Então esse é o nosso papel. Então quando fala que o filho está contra o pai, não é o filho, é o homem novo. O filho é sempre o homem novo, né? E o pai é o homem velho, não é assim? Pois é. Então o homem novo estará sempre contra o homem velho, para modificar o caráter. Não é a personalidade, é o caráter. Não é? Você vence a dor moral. Uma perda de uma pessoa querida. E Jesus mesmo, ao nos falar do seu evangelho, ele destaca exatamente a dor moral. Eu, quando citei aqui, eu falei exatamente, eu não falei do evangelho espírita, eu falei do evangelho. O evangelho vem de Jesus. De Jesus que é o evangelho. Então, aí nós vamos lembrar. Jesus começa falando,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e esqueço agora um pouco é longo, né? da palavra, mas Jesus nos dá uma demonstração de que ele está ali em cima do Evangelho. Ele começa falando: o Filho do Homem não tem uma pedra de onde repousar a cabeça. Repousar a cabeça. Quer dizer, tudo que ele fala dentro do Evangelho. É isso mesmo. Tranquilo. Por que eu, no meu caso, falei com a turma lá, eles acharam engraçado, que eu prefiro a dor moral? Porque a dor moral burila a alma. Além de nos evoluir, de nos promover nesse trajeto de evolução, a dor moral, ela refreia os impulsos do passado. Ela exerce um poder dominante sobre o passado, sobre o homem velho, que a gente está pelejando para melhorar, e nem sempre a gente triunfa, né? Nem sempre a gente consegue. E Jesus chama de dor moral, ele também chama de regras do bom viver. Né? Pois é, porque nós estamos na Terra em regime disciplinar, como diz Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade do amor. Então, o Honório falava assim: a disciplina antecede a espontaneidade do amor. A pessoa se esforça, ela é intolerante, se esforça para ser paciente. Chega no fim da vida, ela tem aquela paciência, aquela tranquilidade. Aí fala: nossa, fulana venceu, conseguiu conquistar essa virtude. Ainda não. A espontaneidade só vai se expressar na vida seguinte. Entendeu? Ela está sob disciplina, sob controle, autocontrole, que se vai expressar em espontaneidade lá na frente, no futuro. Aí lá não adianta que ninguém vai tirá-la do sério. Ninguém vai fazê-la cair de novo. Então, é assim que funciona a evolução. Então, eu não posso dizer que eu sou paciente. Porque eu acho que eu sou uma pessoa paciente. Não tanto, né? Mas mais ou menos. Mas eu não sou, eu estou paciente. Eu vou ser paciente na próxima vida, se Deus quiser. Eu sou tão paciente que eu tenho paciência com o relógio, né? Deixa passar a hora. Motivos de resignação para o sofrimento. O fardo é proporcional às forças, como recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Allan Kardec, né? Então foi o que a gente falou antes. As expiações e provas são características do mundo em que vivemos. Quem passa por aqui tem sempre algo a resgatar. E isso não podemos mudar. Claro, toda infração à lei natural, ela cria uma energia negativa. Gera vibriões mentais que são acondicionados no nosso campo mental. O campo mental superior, que é o campo onde aloja as virtudes, ele não aceita energia negativa. Então, quando a gente pensa uma coisa feia, bem cabeluda, né, ou deseja mal para alguma pessoa, é um tônus de energia tão denso que ele chega no campo mental, o campo mental superior fala assim: aqui não. Show! Desce. Aí ele desce para o campo mental inferior, que é o lugar dele. O campo mental inferior também não abriga esse tipo de pensamento. Isso está lá na Por que Adoecemos? Volume 1 e 2 da AMEG, dos médicos da AMEG. Então, ele expurga, como Joana de Anjos fala, cria-se um abscesso mental tão negativo, tão denso, que ele tem que ser expurgado. Qualquer abscesso tem que ser retirado do corpo, né? Então, toda aquela energia densa tem que ser expurgada. Então, joga para o campo mental inferior. O campo mental inferior joga para o perispírito. E o perispírito lança no duplo etérico, que é a nossa corrente energética, a nossa aura. E a aura joga para o corpo físico. Aí aparecem as enfermidades, as pústulas, os tumores,
as coceiras, as feridas, tudo de ruim, toda doença que aparece é resultado desse expurgo. Uma vida não dá para expurgar tudo que nós arregimentamos dentro de nós de negativo. Então tem saldos em remanescente de energia negativa que tem que ser expurgado. Então as provas, as expiações vêm para isso, para fazer essa limpeza perispiritual. Porque o perispírito tem que ser limpo. É igual roupa suja, você tem que colocar na máquina, botar sabão em pó e, se precisar, até água sanitária para sair. Não é? Tem que limpar mesmo o nosso corpo espiritual. E isso desce para a terra, essa energia desce e volta ao pó da terra e é sugada pela energia Kundalini, que é aquela energia densa que fica no centro da terra, naquela massa ígnea no centro da terra. Aquela energia tem força captadora de sugar. Por isso que os médicos sempre mandam a gente tirar o sapato e andar descalço, para poder expurgar um pouco de energia negativa, jogar tudo para baixo. Então, é um decesso de cima para baixo, de cima para baixo. É sempre assim. Então, as provas são isso. Isso não podemos mudar. A impermanência é o que caracteriza a vida humana. Nada é eterno, tudo passa. Todo sofrimento na Terra é o fim do holocausto. Todo sofrimento é o esgotamento das últimas energias remanescentes daquele saldo que a gente traz quando reencarna. Uns trazem mais, outros trazem menos. O holocausto kármico, alvorada de um tempo mais feliz. E aqui a gente não pode mais falar, né? Eu falo tão pouco. Deixa eu só passar aí. A dor física, a dor moral, né? A dor física produz sensações e a moral produz sentimentos. Por isso que eu falei com os meninos que eu preferia a dor moral. Há uma beleza sutil e enternecida na expressão dos rostos sucados pelo sofrimento e pelas lágrimas. Uma beleza austera, uma espécie de majestade que marca, né? Enquanto a flor da alma não desabrochar, a dor será na terra parceira incansável do homem na elaboração do seu caráter. O personalismo será substituído pelo altruísmo. Ele deixará de viver para si para viver para todos. De pensar só em si. Escolha uma opção, ser feliz ou ser mais feliz. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Foi o que eu disse antes. A felicidade que nos espera, ela é incompreensível ainda aos nossos sentidos humanos. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Lá no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Então não adianta procurar o homem jamais, o homem mais feliz do mundo, porque não vai encontrar, não tem endereço. E a questão 920, o homem pode desfrutar na Terra uma felicidade completa? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então ele pode criar um clima melhor para si, para a sua própria vida. Não é? Porque é felicidade completa. E eu achei bonitinha essa mulher aí. Ó. Diferente do Sansão, eu fiquei mais forte quando perdi os cabelos. Bom, paz e alegria a todos. Afinal, amanhã será um novo dia. Muito obrigado pelo carinho e a paciência de nos ouvir.